Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 493. Eu sou o Guilherme Toquicana, com o Gibson e com o Dudu. E Gibson, teve 7-1 na Copa. Você teve calafrios aí? Não, cara, porque eu queria 8. No bolão você tinha colocado 8, então. É, sacanagem, tá bancada. Porra, a Alemanha ficou me devendo gol. Faltou um gol, Ana, pro Gibson, mas não ficou mais feio o nosso 7-1 lá atrás, não? O 7-1 nosso já é feio de qualquer jeito. Já é horrível de qualquer jeito, né? Porque uma coisa é uma primeira fase, outra coisa é uma semifinal dentro de casa, né? O Curaçao não tá jogando dentro de casa. Eu acho que já é feio o suficiente. Não tem como piorar e não tem como melhorar esse 7-1 nosso aí. O Curaçao chegou no nível do Brasil aí. A Alemanha conseguiu fazer 7-1. Só que a Alemanha quis fazer o 8º, né? A diferença é que contra o Brasil ela tirou o pé. E antes de começar a falar do Coringão, falar da seleção, a gente tem que falar do bolão, né, Gibson? A gente tá fazendo um bolão aqui da Irmandade, um aplicativo. Tá colocando o link aqui na nossa descrição do vídeo. Quem quiser participar é só clicar. É no aplicativo, né? Hoje em dia tudo é no aplicativo, então tem que baixar um aplicativo, se registrar lá, participar do bolão junto com a Irmandade. Vocês vão começar com um pouco de atraso, né? De algumas rodadas de atraso, mas a gente joga tão mal que não tem problema nenhum, né, Gibson? Fale por si mesmo, eu tô em quarto agora. Deixa o pessoal da Irmandade entrar, que você vai ver em que lugar que você vai ficar rapidinho. Não, mas vai ser legal. Quem quiser participar, entra, só clicar no link, entrar, vai ser legal participar com a gente do bolão. Vai ser divertido. Por enquanto é a Ana, né, que tá liderando. A Ana e o Fábio, né? Estão colados os dois. Ah, meu irmão agora alcançou a Ana. Teu irmão deu uma disparada. Ele tava ali meio tímido ali atrás, agora ele... Esses jogos da madrugada, pra mim, são um caos. Eu também errei todos até agora. É isso, tá o link aí, o pessoal que quiser entrar, participar junto com a gente da Irmandade, vai ser legal, vai ser divertido. De novo, um aplicativo, tem um plano lá pago, mas não precisa pagar, não precisa fazer nada disso. Pode participar de graça, vai ser divertido. O pessoal que quiser participar, o link tá aí, entra lá. Enfim, vamos começar falando do Coringão, né? Teve a seleção, mas aqui a gente fala primeiro do Corinthians, porque o Corinthians está sempre na frente da seleção, certo? A semana começou com aquela perspectiva de expulsão lá do Osmar Stabile, não, quase Osmar Stabile, ainda não é a vez dele, né? A vez dele ainda vai chegar, né? Mas o pessoal do golpe lá do Augusto, né? E realmente foi confirmada, né, a expulsão de 3 dos conselheiros envolvidos, né, no golpe. Maria Ângela Ocampos, Paulo Juritic, Ronaldo Fernandes Tomé. Foram os 3 foram expulsos. Tem mais um para ser expulso por um problema de saúde. Ele não estava presente lá para se defender e tal. E aí a votação vai ser outro dia, Gibson. Não, mais uma galerinha que foi embora, né? Essa limpa aí tá tendo peso. Esse povo que foi agora foi na esteira do nosso ex-presidente, que foi impeachmentado. Do Augusto Melo. Do Melo. Naquela onda do que ele tentou dar um golpe, enfim, né? Então, essa galera tá indo na esteira desse, junto com o Augusto Melo nessa parada, e não na parada junto com o Duílio e com o Andrés, que é outra jogada, né? Mas, enfim, a limpa é a mesma. Não me interessa por onde, mas o que importa é que tá sendo feita. Importa que tá sendo feito. E, Ana, também foram expulsos pela comissão de ética dessa vez, né? Não pelo Conselho, Valmir Costa e Claudinei Alves, que administravam a base na gestão Augusto Melo. Foram os dois que contrataram 87 jogadores de uma vez, enfim, um monte de escândalos lá na base, também foram expulsos. É muito importante que isso seja... Eu não tinha ouvido esses outros dois, tinha ouvido só os primeiros 3 e o quarto, que vai ser... Acho que vai só aproveitar a festa junina do Corinthians, depois vai ser expulso também. É importante que vá fazendo essa limpeza, né? É importante não só para tirar as pessoas, mas também para impedir que outras pessoas façam. Não, esse aí já foi punido por causa disso, eu não quero ter meu nome envolvido em escândalos e tal, não vou fazer igual. E ainda estamos esperando um negócio do material do Corinthians lá, vamos ver o que vai acontecer, mas também é outro escândalo que precisa ser averiguado e precisa ser punido, seja quem for. Se for o presidente, tem que ser o presidente. Exatamente, o Armando Mendonça, né, desvio de material da Nike lá, Dudu,
tá sendo investigado também. Tá na lista ali, né? A Gaviões já pediu pra ele já se retirou do cargo, mas a Gaviões já tá pedindo pra ele ser expulso. Porque essa é uma história que ainda tá muito mal contada, né? Esse sumiço aí dos materiais. Mas pelo menos é o que o Gibson falou, né? A Corinthians tá tardiamente, mas tá dando uma arrumada na casa lá, tá dando uma limpada, tirando um pouco as ratazanas e vamos ver se isso aí consegue dar uma melhorada. Aquela parte associativa do Corinthians tá acabando bastante com os nossos valores aí. Não tenho muita esperança nisso não, viu, Dudu? Acho que estão mudando, mas a gente não pode esquecer que esses caras foram eleitos também por essas pessoas que estão agora mandando eles embora, né? Eu acho que essa mudança vem muito da pressão de fora, como o Gibson falou aqui várias vezes, né? Se fosse voto fechado, talvez nem se tivessem mandado embora o André Sanches. E eu tenho um pouco esse sentimento também. Eu acho que eles estão mandando embora esses para se salvar e continuar tudo do jeito que era antes. Então a pressão tem que continuar. Gibson, de novo, os salários dos jogadores estão atrasados. Dos jogadores e dos funcionários PJ. Só receberam os CLT, né? Já é o segundo mês seguido de atraso. No primeiro mês foi um fim de semana e uns dias ali, rapidamente o Corinthians pagou, né? O atraso é sempre chato, mas até que foi rápido. E agora já são já quase uma semana de atraso de salários dos jogadores e funcionários. E eu acho que vai ficar pior ainda, porque uma das rendas que para de entrar é de jogo, né? Pode entrar bilheteria, tem uma parte para pagar estádio, essas coisas, mas sempre entra um din-din ali de verba. Cara, vai parar agora esse mês e meio, né? Então, assim, talvez o fato dessa ser o segundo mês seguido e com um atraso maior do que o anterior, explica um pouco o fato de que os caras estão começando a querer conversar com o pessoal da Safiel. Mas ainda é muito devagar, né, Fico? Porque a gente gostaria, né, Ana? E no meio disso tudo, o salário atrasado, enfim, o Corinthians devendo essa grana toda, o Osmar Stabile foi para Nova York. Tava lá assistindo a abertura a estreia do Brasil em Nova York, tudo pago pelo presidente da CBF, o Samir Chaldi, que levou todos os dirigentes dos clubes da Série A e B. Que farra, hein? Quanto dinheiro gasto para ver a abertura da Copa, né? E o Osmar aceitou o convite, devendo dinheiro aqui, jogador sem receber, ele foi lá gastar uns dólares em Nova York. Ele levou todos os presidentes da Série A e B, mas todos os presidentes da federação, né? Os presidentes de clube ficariam só para o primeiro jogo, os presidentes da federação vão ficar para os 3 primeiros jogos. A CBF é uma entidade privada, né? Acaba gastando o dinheiro dela como ela quer. E ele recebeu o convite, é lógico que ele não vai querer ir para Nova York com tudo pago, né? Mas acho que precisa resolver esse negócio dos salários atrasados. Como que vai resolver isso? Não sei. Mas não vejo também o Corinthians, a gente vai falar mais pra frente, abrindo tanta vaga assim pra Safiel nesse momento. Não vejo não. É que assim, tem uma questão de relações públicas aí, né, Ana? Assim, você tá devendo salário, o Corinthians tá com uma dívida enorme, e você resolve passar, vou me divertir um pouco em Nova... muito problema, né? Presidente e tal, preciso relaxar. É meio estranho, né? Eu acho que podia falar, não, recuso o convite, vou trabalhar aqui e tal. Mesmo que não resolvesse nada, ia ser mais, pela imagem dele, ia ser mais interessante, não? Mas onde você não espera nada, não vem nada mesmo. Então, tá ok, é o que eu esperava mesmo. E você, Dudu, você aceitaria o convite e ia para Nova York, gastar seus dólares lá? Porque ele recebeu a passagem, a hospedagem, né? Mas se ele quiser comprar um hot dog lá, eu acho que o Samir não vai pagar, não. Comida também, viu? Ah, tá. Então se ele quiser comprar um eletrônico, alguma coisa assim, aí, de repente... Gui, é difícil, mas pensando assim do jeito que tá o Corinthians, teria sido mais viável ele ficar aqui. Exatamente para não se expor. Não só pela questão dos salários atrasados, né? O Corinthians, não sei se nós vamos falar, mas tem até terça-feira para pagar um valor aí pro Tadieres para não sofrer outro transfer ban. Então, eu acho que ele deveria estar aqui cuidando da casa dele, a princípio, por enquanto teoricamente ele manda, para poder resolver esses tipos de problema e agradecesse o convite, enfim. Mas se fosse eu, ficaria aqui para colocar a casa em ordem. Bem lembrado, né? Tem essa história do Tajeres aí, Gibson. Terça-feira agora, era sexta-feira, enfim, o Osmar tem uma lábia com o cara do Tajeres lá.
ele tá adiando um pouco. O Corinthians ainda tá com um transfer ban, né, do Martínez, do Martínez, do Philadelphia Union. Que é menorzinho, né? A gente fala, é 1 milhãozinho, mas não pagou até agora. E agora pode ser um enorme ali em relação ao Garro. Lembrando que o Corinthians, de qualquer forma, não pode contratar, a janela tá fechada e tudo mais, mas vai ter que acertar isso aí, né, Gibson? Olha, enfim, talvez esse prazo que ele conseguiu extra até terça-feira tenha a ver com esse atraso também do pagamento, enfim, de todo mundo no clube. Não sei se ele tá planejando já pagar isso aí pra se livrar dessa bomba, que é mais fácil, é uma bomba mais fácil ele defusar dentro do clube do que fora do clube, né? Então, de repente, ele tá querendo pagar isso aí e depois acertar aqui com o pessoal do clube. Vamos ver o que vai acontecer. Mas... E desculpa, eu não entendi. Você acha que eles estão atrasando o pagamento dos salários para poder pagar o Tajeres? Talvez seja. Eu comecei a pensar agora aqui, com esse negócio da terça-feira, eu tinha esquecido desse assunto. Como ele conseguiu essa extensão, e é um transfer muito pior de resolver do que o outro, como você falou, o outro é 1 milhãozinho. O outro resolve. Talvez eles tenham querido aproveitar essa extensão do prazo de pagamento que ele conseguiu para quitar resolver esse transfer que é muito pior que o outro. E aí depois ele resolve os salários aqui, né? Então, de repente, pode ter sido isso também, enfim. Desde que o Augusto Melo assumiu, né, o Corinthians tinha como política... O Augusto Melo errou em várias coisas, e talvez tenha até errado nessa política também, mas como política não atrasar o salário dos jogadores e dos funcionários. Até o Osmar Stabile, até o mês passado, o Corinthians vinha cumprindo, até onde a gente sabe, enfim, vinha cumprindo isso bem. Então já são 2 meses com atrasos aí de salários para os jogadores e alguns funcionários. Isso só prejudica o jogador que de repente está querendo sair e tal, vai ver mais motivo para sair, enfim, é ruim demais para o futebol do clube também. E nessa semana também aconteceu 2 lives, né, no canal Voz da Arquibancada, com a Safiel e com o Osmar Stabile no dia seguinte, né? A Safiel trazendo todos os números financeiros e o buraco que o Corinthians está, né? E a dificuldade que... Não adianta você falar que vai pagar em 5 anos sem apresentar um plano, né? Fizeram inúmeras simulações e mostraram que não existe plano que tire o Corinthians do buraco em 5 anos. O pessoal da Safiel fez isso, né? No dia seguinte, o Bono, dono do canal Voz da Arquibancada, deu espaço para o Osmar Stabile, que foi uma vergonha a live do Osmar Stabile, né? Antes de ir para Nova York, ele deu essa live que é vergonhosa. De repente, até melhor ele estar lá na Nova York e ninguém escutando o que ele está falando. É uma distância da realidade, assim, uma empáfia, uma vontade de, sei lá, ninguém vai me tirar daqui mesmo, eu vou falar o que eu quiser aqui e tudo bem. Foi muito ruim a live do Osmar, Ana. Primeira coisa, né? O Safiel fez algumas projeções em cima daquilo que a gente acha que é a realidade, né? Porque no Corinthians sempre aparece coisas a mais, né? Dívidas a mais. Então, a projeção é assim que eu acho que é a realidade, mas pode ser pior. Melhor não vai ser. Agora, a live do Osmar Stabile confirma aquilo que eu acho, de que eles estão lá, eles estão cagando pro resto dos corintianos. O que importa é só o grupinho lá de dentro. E que eles acham que eles não vão cair nunca, que não vai acontecer nada. E é por isso que eu acho que eles fingem que vão escutar a Safiel. Mas pra mim é só... É como se fosse entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ok, eu fiz minha obrigação. Ó, veio aqui, ouviu e acabou. Eu não acho que vá nada além disso. Nada. Porque eles têm esse status quo e eles acham que isso vai permanecer pro resto da vida. E Dudu, o pessoal da Safiel, continuando a movimentação deles, né? Lançou de novo e entregou lá aquele novo... documento não vinculante, né? Apresentando novamente, né, que se o Corinthians assinar, eles têm autorização para ir atrás do dinheiro e conseguir levantar de verdade uma possível SAF aí, né? E não foram recebidos pelo Osmar, o Gibson falou e a Ana também falou, eles são recebidos pelo Pantaleão, né? Que hoje é o presidente do conselho com a saída do Tuma Júnior, né? Então o Osmar ainda não recebeu de fato, a Safiel conhece, enfim, já viu, trocou umas palavrinhas, mas nunca recebeu de verdade. Enfim, eles estão tentando de novo que o Corinthians assine esse documento não vinculante que já tentaram no ano passado, estão tentando novamente. Mas é interessante que eles ainda não desistiram, né? Falar com o pessoal lá do associativo, mas eles não estão querendo recebê-los, então fica difícil. Eu acho uma pena porque é o que a gente fala, né? Enquanto nós estamos comentando aqui, a dívida do Corinthians está aumentando.
E ninguém tá fazendo nada por isso. E Gibson, a Safiel, então, para pressionar a assinatura desse documento não vinculante lá, eles lançaram um site chamado Assina Já, Safiel Assina Já, colhendo assinaturas de todos os corintianos, seja você fiel torcedor, não fiel torcedor, associativo ou não. Você pode ir lá no site assinar eletronicamente para tentar pressionar. Eu estava olhando agora antes da gente entrar, já são mais de 50 mil corintianos que assinaram esse manifesto, enfim, para o Corinthians assinar esse documento não vinculante. Não precisa nem ser corintiano, você pode pedir pra sua avó assinar ela. Não interessa que ela torcia pra Portuguesa Santista. Pede pra ela assinar, foda-se. É verdade. Lá, avó. Né? O que importa é botar volume de gente ali. É uma forma, enfim, de pressionar um pouco a diretoria, né? Porque a diretoria vai se mexer na menor velocidade possível. Assim, a Safiel tá fazendo o que eles podem fazer. Além disso, é ir lá e botar uma mão na cabeça dos caras e falar assina. Eles não vão fazer isso, né? Então, assim, ou espera o clube explodir, né? Ou espera ou cria uma pressão popular que seja difícil de ignorar, né? Talvez até nos moldes, enfim, da pressão que a Gaviões fez nos processos de impeachment recentes que rolaram essas semanas no Corinthians, que sem a pressão, vamos falar honestamente, sem a pressão e a visibilidade na mídia que a Gaviões deu em cima disso daí, talvez os caras tivessem ali, não expulsa o cara não, sabe? Mas ficou uma coisa tão na cara o que tinha acontecido, tão evidente que era impossível ignorar. Então talvez a tática da Safiel seja parecida, né? Eu sinto um pouco de falta das torcidas abraçarem mais essa ideia da Safiel, enfim, de uma SAF ou de qualquer outra coisa de verdade, né? Tá faltando um pouco isso para o movimento ganhar mais força e pressionar mais, né? Enfim, o pessoal que tá escutando a gente, se quiser lá apoiar, né? Apoia lá o Safiel, assina. Enfim, Ana, vamos fazer um Fica ou Vaza aqui para brincar com o Coringão? Pra gente entender quem fica e quem a gente gostaria que ficasse, quem gostaria que fosse embora. A gente fez isso no final do ano, a gente faz isso às vezes, né? Fica ou Vaza. E eu queria que a gente definisse uma forma de pensar, né? Então tem que pensar, vocês vão pensar ou do lado financeiro, e aí todas as decisões que vocês forem tomar no Fica ou Vaza tem que ser do lado financeiro, ou tem que ser o lado esportivo. Eu só estou pensando no esportivo aqui, dentro de campo, ganhar títulos e tal, então o financeiro não importa. Eu queria que vocês escolhessem uma linha aí, né? Ana, vamos começar então, Ana. O Memphis termina agora, diz que já tem uma proposta na mesa dele, né? Enfim, não sei se é verdade ou não. O Memphis termina o contrato agora em julho. Fica ou vaza? Esportivo fica. Fica. Então você vai tomar suas decisões esportivamente. Esportivamente, fica. Deixar o Gibson, que é do financeiro. O Gibson. Dudu, Memphis, fica ou vaza? Eu fico com o Memphis também. E Gibson, você vai ser o financeiro na parada ou não? Normalmente eu vetaria, né? Mas como já tá claro por ambos os lados que vai ser um salário bem menor, sem aquelas regalias, ele até sai daquele hotel megalomania que ele tá hospedado lá. Se for uma coisa factível, assim, sem estrangular as filhas do clube, eu acho que vale a pena, sim, sem dúvida, ter o Memphis no clube. Vamos continuar aqui, Ana. O Carrijo, contrato até o final desse ano, 34 anos o peruano. Fica ou vaza? Pra mim, vaza. Esportivamente, vaza. Final do ano também não renovaria com o Carrijo. Eu gosto do Carrijo, mas ele caiu muito de produção. Isso tem que ser dito. Então, ele também 34 anos de idade, sei lá, como é que chegar... Eu sou um fã de ter jogador novo no clube, cara. Então, assim, se o cara não tá jogando pra caramba, bicho, tchau. Vai embora. André Ramalho, Ana, 34 anos, zagueirão, contrato até o final de 26. Fica ou vaza? Vaza. Eu ficaria com ele, mas eu acho que ele vai vazar até antes, né? Dizem que o Fabinho Soldado tá atrás dele agora, mas eu ficaria com ele. Por mim, ele poderia vazar, mas tem que trazer alguém. Eu concordo com o Dudu. Imaginando que vai repor. Não, pra mim, vaza. Vitinho, Ana, emprestado até o final de 2026. Contrato 32 anos, Vitinho. Fica ou vaza? Vaza. O Thales, de 25, vaza. Thales, de 26, no caso, né? Por enquanto, vaza. Não, pra mim, também pode vazar. Tchau. Ana Anguilhere, 32 anos. Contrato também até o final de 26. Vaza. Obrigado pelos serviços prestados. Final do ano, vaza. Acho que já deu também. Tchau. Pra mim, tchau. Ana, o Alan também tá emprestado até o final de 2026. 29 anos, mais novo, né? Assim, acho que vaza. Foi mais difícil, hein, Ana, vazar isso aí. Mas enfim. Dudu, o Alan, fica ou vaza? Eu ficaria com ele, que ele pode fazer umas duas funções lá no meio. Eu ficaria com o Alan. Hugo Farias, lateral esquerdo. Lembrando que ele tá machucado, né? Sim, depois tá que se contundido, recuperar. enfim,
Fica ou vaza? Depois que 28 se recuperar, vaza. Vaza. Não sei nem porque veio, vaza. Ana Matheus Pereira começou bem com o Dorival, 28 anos, com o Diniz, tá em baixa. Fica ou vaza? Matheus Esse eu ainda Pereira. acreditaria, fica. Eu também ficaria com ele. Eu não entendo porque ele não tem tantas chances com o Diniz como ele teve com o Dorival, mas eu daria oportunidade para ele ficar. Eu entendo, com o Diniz ele jogou mal pra caramba. Gibson. Eu acho que dá pra espremer esse limão aí, eu ficaria. O Ana Caio César, 22 anos, contrato também até o final de 26. Ele é o mais caro, né? Tá emprestado das Arábias lá, mas enfim, fica ou vaza? Mas já vazei tanta gente, vai sobrar dinheiro. Fica titular. É o que tem mostrado um bom futebol, né? Também é novo tudo. É que é difícil negociar com os árabes, mas eu ficaria com ele. Pelo menos mais uma renovação de um ano também. Cresceu demais ultimamente, tá jogando muita bola, eu ficaria. Agora 2 jogadores voltando de empréstimo. Matheus Donelli, Ana. Vaza. Matheus Donelli, acho que vai não ter mais espaço no Corinthians, então que ele seja feliz em outro clube. Vaza. Eu ia usar a expressão que o Dudu falou, vai ser feliz em outro lugar. Tá na hora dele ser feliz em algum lugar, mas não vai ser aqui. Léo Maná, Ana, voltando também de empréstimo esse meio do ano. Fica ou vaza? Nem precisa passar no Corinthians. Então, o cara foi pro Criciúma, né? Pra ter oportunidade, não tá nem jogando, então vaza. Infelizmente perdeu a oportunidade aí também. Gibson, Léo Maná, capitão do nosso último título da Copinha São Paulo. Fica ou vaza? Eu acho que vaza. O Ana, o Charles, que tá machucado também, né? Acho que não teve chance com o Diniz, não jogou ainda com o Diniz. Contrato até o fim de 28, o Charles, 29 anos. Fica ou vaza? Eu gosto do Charles, pra mim fica. Olha, ele é o jogador que acho que menos perdeu no Corinthians. Deixa ele ficar lá, pode jogar até na lateral direita, melhor que o Léo Maná. É outro limão que eu também acho que dá pra espremer dele ainda. Ele tem um contrato longo, né? Então pra mim fica. Acho que desse limão não sai muito suco não, viu, Gibson? Isso é meio bagaço, Charles. Dá pra aproveitar ainda. O Ana Alex Santana, reintegrado pelo Diniz aí, jogou uns minutinhos, contrato até o fim de 27. Se puder emprestar, empresta. Mas se não tiver, fica. Mas não conseguiu emprestar antes, né? Eu acho que ele vai acabar ficando. Concordo com o Ana, se pudesse emprestar, ok, mas acho que ele vai acabar ficando. Por mim vazaria, mas acho que vai ficar, né? E aí, por último, mas não menos importante, Ana, Pedro Raul, 32 anos, contrato até o fim de 28. Fica ou vaza o bonecão de posto? Vaza, libera. Pelo amor de Deus. Ele tem que vazar, mas a gente vê o Igor Thiago, a gente começa a ter esperança no Pedro Raul, né? Então, mas ele tem que vazar. Eu ia falar isso. De repente, vende pro Bradford então, Gibson. Quem sabe o Bradford, reserva do Igor Thiago lá. Olha, tivesse o dinheiro, eu pagava a rescisória do Pedro Raul só pra tirar ele do Corinthians. Bom, vamos então falar do Brasil, né? Ô Gibson, como é que foi o jogo do Brasil, a estreia do Brasil e Marrocos? 1-1. Olha, foi O que você achou? o que eu tava esperando. O jogo tenso pra caralho. A seleção, ela ainda, pra mim, não é um time. Eu não esperava que o time fosse jogar pra caramba e engolir o Marrocos. Mesmo porque o Marrocos, pô, já foi semifinalista de Copa, né? Tem um monte de talento, um monte de jogador bom que a gente joga nos principais times da Europa. Enfim. Então não é um time fraco. Mas assim, impressionou o quanto o Marrocos resolveu vir pra cima, né? Principalmente no começo da partida, nos primeiros 20 minutos só deu Marrocos, né? Mas o Marrocos mostrou que veio pra jogar a Copa bonita, assim, né? Não tá aqui passeando, não, né? É um time que tem tudo pra chegar lá na frente na Copa de novo. Eu concordo com tudo que o Gibson falou, né? Mas pra mim o que começa errado vai dar errado. Pra mim o 26 dele já estava errado, ele tentou consertar, piorou. E a escalação foi errada, né? Porque, desculpa, Igor Thiago é invenção, Casimiro já deu, o Ibanez, da onde veio o Ibanez, né? Só veio para tomar um banho do Marrocos, né? Todas as convicções dele para mim foram erradas para esse primeiro jogo, que ele recalcule a rota, apesar de eu não estar esperançosa disso, mas eu espero que ele recalcule essa rota e troque alguns jogadores que não estão rendendo. Ele já fez isso do primeiro para o segundo tempo, ele melhorou um pouco. A hora que ele botou o Fabinho na frente da área, muito melhor que o Casimiro. A gente já sabe que o Casimiro só foi porque é amigo dele. Eu que eu chamo de amigos do Ancelotti. Não dá certo. Não dá certo. Foi um jeito de fazer a convocação, um jeito de ver a seleção brasileira que para mim não é certo. Não importa se ele é não sei quantas vezes campeão da Champions, não importa para mim nenhum currículo. O jeito dele ver a seleção brasileira para mim tá totalmente errado. Não concordo com ele, não concordo com a convocação, não, muito menos com a escalação, muito menos. Acho que ele tá fazendo coisas péssimas, para mim é um trabalho porco dele, e é isso que eu acho.
A Ana pegou leve, Dudu. Você vai pegar um pouco mais pesado, não? A Ana tá passando pano, né? Contém ironia aqui, Ana. Tava esperando um começo de jogo exatamente como foi. Eu imaginei que Marrocos iria para cima, tentar aproveitar aí que o Brasil não tá tão entrosado quanto o time marroquino, né? Imagina se o Labiade tivesse lá, hein? Meu Deus do céu. Mas ele precisa mudar o esquema tático aí, mudar esse meio de campo, porque o Brasil foi dominado por Marrocos. Aquele camisa 10 lá, o Brahim Dias, que é do Real Madrid, tomou conta do jogo, tomou conta e o camisa 6 deles, que eu não me recordo o nome, desculpa. E foi um jogo que se fosse para ter um vencedor, na minha opinião, era o Marrocos. Colocar a cabeça no lugar, porque os dois jogos são mais tranquilos, mas ele precisa mudar o esquema tático, mudar a escalação, mas agora tem aquela questão de quem faz mais saldo de gols, para ver quem passa em primeiro. Isso pode mudar o chaveamento aí de uma classificação para o restante da Copa. Foi muito falado isso, né? São 13 jogos do Ancelotti e a 13ª escalação diferente que ele faz, né? E a impressão que eu tenho é que ele muda e continua tudo igual, né? Ele muda para não mudar. Ele se prendeu àquele esquema com pouco meio campo por muito tempo nesse período de preparação para alterar agora nas vésperas da Copa. E mesmo assim ele mudou e o time continua com o meio campo que é um deserto ali de jogadores, né? Eu acho que como ele assumiu nesse curto prazo, ele tinha que ser mais ágil para fazer essas mudanças e essas observações. O Ancelotti não tem sido esse cara ágil para falar, não, esse cara tá jogando bem, eu vou colocar ele e vamos ver o que vai acontecer e tal, vamos apostar nesse cara que tá jogando melhor. Tem muito jogador pedindo passagem, né? A gente viu nos amistosos o Ryan pedindo passagem, o Endrick pedindo passagem, o Luiz Henrique ele colocou agora no final, nesse jogo, também já estava um bom tempo jogando melhor. Os titulares não estão bem, quer dizer, o Rafinha não mostra por que tá titular. Esse Igor Thiago, não, o Endrick jogou melhor em todas as chances que ele teve na seleção. O Igor Thiago não jogou bem em nenhuma das chances. Por que esse cara é o titular e não o Endrick o titular? Assim, para mim é inexplicável isso. E aí eu venho um pouco no que a gente conversou com a renovação do Ancelotti. O Ancelotti parece que tá... eu tô fazendo aqui, eu vou ter mais 4 anos para fazer o time campeão. Aí não tem que se encarar dessa forma, né? Ele tem que mostrar resultado já. E é por isso que eu era contra, inclusive, essa renovação dele antes da Copa do Mundo, né? Ele tá mostrando pouco serviço. Eu volto a falar do Tite, que ficou muito tempo, né? Tenho saudades da seleção do Tite, apesar de não ter sido sucesso, mas mostrar um futebol mais interessante, mais competitivo, né? E espero que ele acorde e resolva fazer as mudanças o mais rápido possível. Minha conclusão é assim, ele foi chamado em cima da hora, e ele tinha que ter mais urgência nessas decisões dele, né? Ele não tem essa urgência. E bom, vimos nesse primeiro jogo o primeiro gol do Brasil na Copa de 2026, o Vini Júnior marcando ali numa jogada individual. E aí chegou a hora do quiz aqui da Irmandade. De 86 pra cá, quem marcou os primeiros gols de Copa do Mundo pela seleção brasileira? 22 foi o Richarlison. 22. Neymar não foi 18? Neymar foi 14. 14. Foi 14 contra a Croácia. É a Croácia, né? Na verdade, o primeiro foi do Marcelo, né? Conta. Tem essa. Vamos lá, Gibson. Você acertou um nos últimos 2 quizzes aí. Chuta um aí, Meu pô. Alzheimer já era, mano. Tô fudido aqui. Pô. Muita quilometragem na vida. Deve ser o Careca. 18 Careca. foi o... Careca em 90. Não acertou. 18 não foi o... 18 foi o Neymar. Eu ia falar o Danilo, mas não foi o Danilo. Não foi. Não foi Não o foi o Danilo, Danilo. não foi o Neymar. Em 94 Não foi o Neymar. Romário, de pedir bico. 94 Romário, Ana. Esse era o Gibson, podia ter acertado, hein? Nossa Bom, Senhora. acho que o Ronaldo Fenômeno deve ter feito algum No- primeiro gol. Ronaldo 90. Fenômeno em 2002 contra a Turquia. 98 foi o Cafu? 98 não foi o Cafu. É o César Sampaio. Foi o meio campo, né? César isso, Sampaio, César bom chute, Dudu. Esse aí eu achei que vocês não iam acertar nunca. Não, tá aí o Dudu. Acertou. César Sampaio, 98. Puta, eu tô com Falta 18 na 86, 2006, 2010 e 2018. Kaká. Kaká em 2006 contra 2006. a Croácia. Contra a Croácia, golaço até. 86. 86, Não foi- 2010 e 2018.
86 foi doutor, não foi? Doutor que fez? 2010. Aê, o Gibson acertou uma! Aê, porra! Doutor 2010 não foi Sócrates em o- 86 contra a Foi contra a Espanha. Espanha, né? A Espanha, Isso. isso, a Espanha. Aí, ó. 2010 acho que foi o Luiz Fabiano, 2010, né? Não foi o Luiz Fabiano. Eu não Tá sei, faltando, então, 2010 e 2018. Não lembro. Tá aqui, peraí, vamos ver. 2018. 2010, Eu peraí. não Em lembro. 2010, disso. o Brasil ganhou da Coreia do Norte 2-1. Em 2018, o Brasil empatou com a Suíça 1-1. Então, o gol do Brasil foi de cabeça, se eu não me engano. Acho que não. O Brasil fez 1-0 e a Suíça empatou. 2010, peraí, foi África do Sul. Tem que lembrar 2010 foi Elano, então? Não, Não foi, cara. O que foi? Filha da puta. 2010 é difícil. Dá uma dica aí. O que eu posso falar de 2010? Foi um jogador de defesa. 2010. 2010. Um jogo. Dois- Mas era um Ah, Juan? defesa que... Lúcio. Não. Não foi? Foi um lateral. Maicon. Michael. Eu ia falar Michael, tá? Mas Aê. o que faltou, né? Maicon. 2010. Puta, é. Agora 2018, um empate 1-1 contra a Suíça. Foi um belo gol. De fora da área. Renato Augusto? Não. Ele fez contra a Bélgica, né? Jogador do Barcelona. Não, Rafinha? Não. Ele jogou em vários times, né? Tô falando. Não, Paulinho? Não. Paulinho? Não. Era do Barcelona? Do Barça. Eu não sei se na época ele era do Barcelona, enfim, mas jogou no Barcelona. Jogou no Liverpool. Foi o... Ah, Firmino? Não, o outro é o... Coutinho. Aê, o Gibson foi muito bem essa. Aê, aí. porra. Felipe Ó o Coutinho. Alzheimer. Ó o Alzheimer Fora da sendo área. vencido, lentamente. O Sócrates você me pegou aí, Gibson. Pô, não tava esperando você lembrar desse... O doutor, pô. O Dr. Sócrates. Aí, então, os primeiros gols, os últimos 10 Foi a primeiros melhor- gols. Não foi a melhor marcados em Copa dele, mas ele meteu o dele ali. Não foi. Mas ele também marcou o primeiro em 82. Também foi do Dr. Sócrates. Aliás, um golaço em 82. Mas vamos lá, Dudu. A Copa tá começando, a gente sabe que ainda não foi nenhuma rodada ainda de jogos, mas já teve algumas partidas. E pra você, qual foi o pior jogo até agora dessa Copa do Mundo? A gente vai fazer essa seleção de jogos de pior, melhor e um destaque individual também, que vai ser o da Ana, né? Toda semana. E o Dudu é responsável pelo pior. Qual é pra você, então, o jogo terrível? Cara, pra mim foi Escócia e Haiti. Eu achei um jogo que são bem do nosso grupo, são os dois próximos adversários. Foi um jogo muito fraco, eu esperava... não muito do Haiti, mas acho que você esperava um pouco mais da Escócia, né? Uma seleção um pouco mais com tradição, jogadores. Foi um jogo muito feio, para não falar horrível. Primeiro jogo, nervosismo, a Escócia tá voltando acho que depois de 20 e tantos anos na Copa do Mundo, mas achei que foi muito ruim. Duro de assistir, olha, foi complicado. E você, Gibson, o melhor jogo da Copa até o momento, né? Muito jogo ainda pra acontecer, a tendência é melhorar. Ah, mas teve vários legais, né? Sim. Logo no começo ali, eu achei divertidíssimo Coreia e República Tcheca. Hoje a gente teve Holanda e Japão, foi um jogo bem legal, foi um jogo bem divertido de assistir também. Foi muito bacana. Mas até agora, acho que o meu predileto mesmo foi o da Madruga, Austrália e Turquia. Cara, foi um puta jogo. Cara, primeiro que foi uma zebra danada. Turquia era favorita em qualquer caso de apoio. Em todos os lugares, Turquia dava como certa a vitória. Turquia teve, sei lá, 70% e tantos por cento de posse de bola. Chutou 1 bilhão de bolas no gol, sei lá, tipo 20, 25 finalizações, sei lá. O goleiro australiano foi muito bem. Cara, e a Austrália foi lá e, cara, resistiu assim, bravo. Foi um jogo pegado, resistiu bravamente. Foi lá, abriu 1-0, depois. Puta jogada, aliás, golaço do cara, né? Depois o segundo gol também de fora da área, golaço também, né? Cara, achou 2 gols e levou bonito, assim, cara. Foi um jogo, foi muito legal de ver esse jogo, cara. Gostei pra caramba de ver esse jogo. Não estava esperando tanto desse jogo, tem que dizer. Foi bom pra alegrar a madrugada. E Ana, seu destaque individual na Copa do Mundo até o momento? Eu não assisti o jogo da madrugada, fiquei sabendo que o goleiro australiano foi muito bem, né, o Beach, mas eu não posso votá-lo porque eu não assisti esse jogo da madrugada. Então, o meu destaque dos jogos que eu vi vai ser o Pulisic dos Estados Unidos, que acabou com a zaga ali, com a defesa do Paraguai. Jogou muito, eu sei que jogou só quase 45 minutos, né, mas pra mim foi um destaque, ou o jogador dos Estados Unidos que fez os 2 gols, pra mim são os destaques ali da Copa até agora.
Legal, Ana. Enfim, muito jogo ainda, muito jogador vai entrar em campo, muita seleção. Vamos acompanhar de perto e trazer mais melhores e piores jogos e destaques aí na semana, né? Eu queria falar um pouco desse jogo da Austrália, Gibson, porque o gol da Austrália foi marcado pelo Nestori Irankunda, né? O primeiro gol, um golaço, que nem você falou. E a curiosidade que eu tenho dele é que ele é um refugiado, né? A família dele é do Burundi, se refugiou na Tanzânia e ele nasceu num campo de refugiados na Tanzânia quando eles se mudaram para a Austrália, né? Ele tem 20 anos, joga no Watford, se não me engano, né? O Irankunda. E uma pesquisa da Folha, um pouco antes da Copa, mostrou que apenas 8 seleções jogam 100% com jogadores nascidos no próprio país. 23% dos jogadores da Copa são imigrantes, né? Não são nascidos no país que eles estão representando, né? A gente está disputando uma Copa num país que tem se colocado... são 3 países, né? Mas a gente está falando muito dos Estados Unidos, que tem se colocado muito contra imigrantes, né? E a gente vê eles em campo. E a gente está falando só dos nascidos, né? Os caras que são 100% nascidos lá no país, ou enfim. Se a gente for expandir isso para descendentes, aí não vai sobrar uma seleção, né? Se a gente pensar no Brasil, o Brasil é basicamente um país de imigrantes e descendentes de imigrantes, né? A seleção francesa também, quantos imigrantes, aliás, pela colonização, né, que agora se beneficiam também de serem naturalizados franceses. O Memphis é filho de um ganês, né? E a gente tem que lembrar que, então, futebol também é política, também passa por isso, por essas questões de imigração. Como bem lembrou o prefeito de Nova York, citando a democracia corintiana, num pronunciamento lá falando da Copa do Mundo que ia começar em Nova York, citando Sócrates e a democracia corintiana. E só para completar essa história, né, a Suíça que empatou, quem marcou foi o Embolo, que nasceu em Camarões e é naturalizado suíço. Nos próximos dias, a Suíça está para aprovar uma proposta que limita o número de imigrantes no país. A Suíça tem recebido muitos imigrantes nos últimos anos e está para votar uma proposta da extrema-direita para limitar o número de imigrantes no país. Talvez, se fosse por isso, ele não teria lá um camaronês marcando gol pela Suíça. E o Balogun, que marcou 2 pelos Estados Unidos, é filho de ingleses de origem nigeriana. Os pais dele estavam nos Estados Unidos. Quando foram pegar o voo de volta para a Inglaterra, a mãe já estava com mais de 7 meses de gravidez, não puderam embarcar. Então ele acabou nascendo nos Estados Unidos e por isso tem a cidadania americana. Se não fosse por isso, ele ia ser inglês, ou enfim, talvez pudesse até escolher a Nigéria como sua seleção. Mas o Trump, o presidente americano, quer passar uma lei para mudar essa lei de cidadania. Até então, nascidos nos Estados Unidos são americanos. Se o Trump conseguir aprovar essa lei, essa mudança, no futuro, talvez um futuro Balogun não seria americano, estaria defendendo outra seleção. Enfim, a gente não pode esquecer também de que o futebol é política e passa muito por pela política de imigração que está sendo muito combatida aí pela extrema-direita. Você estava falando de imigração. Ontem o Marrocos, pela primeira vez, jogou com os 11 iniciais que não nasceram no país, no Marrocos. Todos os 11 nasceram em outros países que não o Marrocos. E a seleção do Curaçao só tem um jogador que nasceu em Curaçao, que era o que parecia o Valderrama ali jogando. E Gibson, falando aí de imigração e tal, os Estados Unidos não liberou a entrada do árbitro do Somali, né? Omar Abdulkadir, que era um árbitro, enfim, apontado para ser um principal árbitro africano, seria a primeira vez, né, apitando a Copa do Mundo, voltou como herói, né, para a Somália. Ele teve alguma encrenca com o visto normal dele, assim, não o visto, o passaporte normal dele. Não chegou nem na questão do visto para os Estados Unidos. Ele teve uma encrenca, não sei qual foi a história, que estava para vencer o passaporte dele, no tempo de renovar. E aí o governo ofereceu um passaporte, como se diz? Quando é passaporte do governo? Diplomático. Diplomático para ele, né? Enfim. Isso aí foi o que acendeu a bandeira na imigração. Falou, pô, você não é diplomata, mano. Você tá falando de passaporte diplomático aqui. E aí, os caras começaram a levantar, começaram a questionar o cara. E aí tem, sei lá quem é conhecido de sei lá quem dele, que é acusado de se relacionar com sei lá com quem que possa ter pode supostamente ter ligações, sabe aquela coisa? Aquelas ilações, né?
Mas, e aí, enfim, foi negada a entrada dele, causou essa celeuma toda. Inclusive, depois o Canadá falou que convidou ele pra apitar uns jogos no Canadá. Não sei nem se ele foi pro Canadá ainda, não vi depois se ele foi, não. Convidaram ele pra apitar, acho que a final da UEFA também, uma coisa assim, né, lá na Europa. É uma pena, porque o cara tinha tudo pra ir lá, fazer o dele, brilhar e, enfim, participar da Copa do Mundo, como devia estar sonhando em participar, né? Espero que ele vá pro Canadá apitar no Canadá. E como é que foi o Memphis aí no jogo que, pouco antes da gente entrar aqui na nossa live, terminou? Um empate, né? 2-2. Eu achei que foi igual os últimos jogos que ele fez no Corinthians, né? Ele entrou no segundo tempo, não fez muita coisa, deu uma corridinha pra lá, uma corridinha pra cá, mas não dá pra falar, nossa, fez quase nada. Conseguiu tomar um amarelo, né? 15 minutinhos ali e pouca coisa fez pro time da Holanda. Vamos ver quando tem mais tempo. Esse jogo aí não dá pra avaliar quase nada. E mesmo depois, né, logo pouco depois que ele entrou, o técnico deu uma recuada no time. A Holanda tinha acabado de fazer o segundo gol quando ele entrou, enfim. Aí o Japão botou a pressão, resolveu que ia caçar o empate, enfim, conseguiu caçar o empate no final. Então ele entrou num momento também que a Holanda tava segurando pra não tomar o empate, né? Ele ficou ali na frente, ficou ali boiando. Mas o jogo aí não foi nada, não aconteceu nada com o Memphis, exceto o amarelo. Dudu, o próximo jogo do Brasil é contra o Haiti na sexta-feira, 9h30 da noite. O que você pode falar desse adversário, meu camarada? As curiosidades do Haiti é que eles foram a primeira equipe do Caribe a disputar uma Copa do Mundo, que foi em 1974. Devido aos conflitos que tem lá no Haiti, todo mundo sabe, né? Eles não puderam fazer as eliminatórias no seu país, eles acabaram fazendo os jogos em Curaçao, e mesmo assim conseguiram a classificação. O treinador deles é um francês, que também, por causa desses conflitos que tem lá no Haiti, ele conduziu a seleção tudo de forma remota, né? O famoso home office, então ele treinava a seleção remotamente. Eu achei muito curioso isso, né? É uma seleção formada 100% por jogadores que atuam no exterior, mas jogam na Bélgica, Inglaterra, França. Eles têm alguns destaques, né? Que a maioria das vezes são os atacantes. O técnico jogou essa partida contra a Escócia num 4-4-2. E eles têm o principal atacante, é o Dux Nazon. Eu fui até pesquisar aqui, ele joga no Esteghlal FC, que é um time no Irã. E o outro atacante é o Francis Pierrot, que joga no Seyskul Rizespor. Eu anotei os nomes aqui porque é difícil pra gente, lá da Turquia. E o mais conhecido é o Wilson Isidore, que é o atacante do Sunderland, né? Conseguiu acesso ano passado para a Premier League, jogaram esse ano e conseguiram até uma vaga europeia. Brasil e Haiti já se enfrentaram 3 vezes na história, né? Em 1974, um amistoso, foi 4-0 para o Brasil. Em 2004, em função daquelas questões lá humanitárias, né? Foi chamado o Jogo da Paz, por causa dos vários conflitos que teve bastante naquela época. O Brasil jogou lá com uma seleção, foi 6-0, e depois teve o único jogo, vamos falar assim, oficial, foi em 2016 que o Haiti foi convidado para participar da Copa América Centenária. E o Brasil acabou ganhando de 7-1. Então essas foram as 3 partidas com o Haiti, vai ser a primeira vez que o Brasil e Haiti se enfrentam na Copa do Mundo, é a segunda vez que o Haiti está na Copa do Mundo. Enfim, vamos ver o que como a Ana gosta de falar, e os amigos do Ancelotti podem fazer contra essa seleção do Haiti na próxima sexta-feira, 9h30 da noite. E Ana, o que você está esperando então dessa partida? O mínimo é uma vitória do Brasil, com mais de um gol de diferença para passar na frente da Escócia. Esse é o mínimo que a gente espera aí do Brasil, com todo o respeito ao Haiti. Eu achei que eles correram bastante, deram a vida contra a Escócia, venderam cara a derrota. Eu até estava torcendo contra o meu bolão umas horas, estava torcendo para o Haiti fazer um gol, mas espero que o Brasil ganhe. Se não ganhar do Haiti, aí pode fechar as portas. Mas ganhar de 1-0 só... Não, aí é ridículo. Vergonha? Desculpa, Desculpa o pessoal da Haiti, mas tem que ser no nível do Curaçao hoje. Olha, eu não vou dizer que é no nível do Curaçao, porque a gente tem uns atacantes meio esquisitos, esperam os gols feitos, né? Enfim. Mas eu acho também, pra qualquer placar magrinho, 1-0, 2-0, é horrível, né? Com todo respeito ao Haiti, mas é um país que, pô, tá todo ferrado, sofreu com 1 milhão de questões econômicas, sociais há décadas, tem terremoto, enfim. Cara, é uma ilha desse tamanho, assim, não dá pra querer, né, enfim, jogar de igual pra igual. Então, assim, tem que ganhar bem, tem que convencer, né, tem que tomar contra a partida.
E de preferência não tomar um gol, que nem a Alemanha tomou de Curaçao hoje, que ia ser bem feito tomar um gol do Haiti. Né? Com todo respeito ao Haiti, mas não pode tomar um gol do Haiti, porra. Né? Eu acho que não vai ser esquema Alemanha e Curaçao. Né? Seria bom que fosse, pra fazer saldo. Mas eu acho que tem que ganhar aí pelo menos uns 3, 4 pra, enfim, fazer um saldinho e ficar tranquilo. O meu medo é ele não mudar o esquema, aí o Brasil vai 5, vai? Ah, olha só, como eu tinha razão. É um time muito fraco, né? E aí a avaliação do time passa a ser em cima de um adversário muito abaixo. E Dudu, o jogo vai ser no Philadelphia Stadium, é isso? O que você pode falar desse local? Na verdade é Lincoln Financial Field, que é o estádio do Philadelphia Eagles, para quem gosta aí da NFL, que até jogou aqui na nossa arena e foi campeão, né, da NFL naquele ano. É uma das arenas mais verdes do planeta, porque eles têm o teto e os arredores possuem 14 turbinas eólicas, com mais de 11 mil painéis solares, que eles mesmos geram cerca de 30% da energia consumida em dia dos jogos. Tem uma capacidade para quase 70 mil pessoas, e curiosamente o maior público foi nessas pré-temporadas dos times ingleses, um amistoso lá, né, entre Arsenal e Liverpool, que teve 69 mil pessoas. O design deles, né, é o de uma águia, com coberturas, né, no formato de uma asa, as leste-oeste, em função do time. E além do jogo do Brasil na sexta-feira, está acontecendo agora, enquanto a gente faz o podcast, Costa do Marfim e Equador, nesse estádio. Vai ter também França e Iraque no dia 22 de junho. E as oitavas de final no dia da independência, lá 4 de julho, que vai ser nesse estádio do Philadelphia Eagles. Eu também acho que o Brasil deve ganhar e tem que ganhar bem do Haiti, mas é que com a partida do 7-1 hoje da Alemanha, a Alemanha passou a fazer mais gols em Copa do Mundo que o Brasil. Olha só, e olha que elas não participaram de 2 Copas. O Brasil deve retomar um pouco isso, se der tudo certo com o Haiti, mas não pode deixar chutar, né? Não temos goleiro. Se o Haiti chutar aí, vai fazer um gol... E aí vai errar o bolão todo mundo aí. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 493. E o Gibson vai lembrar nossas redes. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube. Temos também o Facebook, o Instagram, o Twitter ou X ou X, como você preferir. O SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Blue Sky e no Twitter /X/X, que é Irmandade Timão. E Dudu, na semana que vem estaremos de volta. 7 horas, horário tradicional do domingo, 7 horas da noite, para falar um pouco aí do Corinthians, né? Porque o Corinthians vai ter mais assunto aí que se bobear a Copa do Mundo. E Ana, o italiano vai botar a mão na cabeça e vai mudar de ideia ou não? Pergunta difícil, né? Olha, eu acho que sim, mas... É minha vontade, mas não sei. Pergunta muito difícil. Enfim, esse jogo, de qualquer forma, é um pouco isso, né? Não vale muita coisa. Quer dizer, só vale pro pior, né? Se jogar mal, se ganhar de pouco, só vale pro pior. Pro melhor, é indiferente o resultado que ele trouxer ali. Então é isso. A semana que vem estaremos de volta e contamos com a presença de vocês. Entrem lá no nosso bolão. Muito obrigado. E vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!